Você sabe que depois de toda a cachaçada vem aquela ressaca, né? Vem a dor de cabeça. E no mercado imobiliário não é diferente. O resultado de uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção em parceria com a Brain Inteligência Imobiliária revelou que teve uma queda nos lançamentos imobiliários de 44% no primeiro semestre de 2023 comparado ao trimestre anterior. Essa é a maior queda desde o segundo trimestre de 2016, só para você ter uma noção do quanto diminuiu o número de lançamentos. E esse dado pode revelar algumas preocupações sobre o mercado imobiliário. Será que está vindo uma crise aí? E se realmente for isso, como que o investidor pode se precaver, como que o incorporador, o empresário do ramo do mercado imobiliário, da construção civil, pode se preparar pelo que vem pela frente. Por isso fique nesse vídeo, porque aqui, além de conhecer os números gerais do mercado neste momento, você vai também entender o quanto isso impacta no curto, médio e longo prazo dos seus investimentos e dos seus negócios no mercado imobiliário. E antes de a gente entrar nos números, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e curta esse vídeo, porque aqui você aprende a criar e proteger o seu patrimônio no mercado imobiliário. Vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeira parte, vamos entender esses números, vamos olhar para eles. E na segunda parte, vamos fazer uma análise racional sobre o como que eles se comportam e qual é o impacto nos seus investimentos, nos seus negócios daqui para frente. Os números gerais aqui desse último trimestre apontam que houve uma queda de 44,4% no número de lançamentos do primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022, ou 30% de queda em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Já o número de vendas, e isso é um ponto a ser debatido logo à frente no vídeo também, teve uma queda bem menor, bem menos significativa. Também houve uma queda de 5,2% e 9,2% nos respectivos períodos, né, de comparação, mas também foi bem menor em relação ao número de lançamentos. Aqui nessa etapa da análise a gente consegue ver quantas unidades foram lançadas em cada região do país. Por exemplo, o sul do país teve uma diminuição de 40%, o Sudeste, que tem um volume gigantesco de unidades lançadas no primeiro trimestre de 2023, teve uma queda de 44,9% comparado ao quarto trimestre de 2022, ou seja, foi lançado 46.700 unidades, quase 50 mil unidades no último trimestre de 2022 na região Sudeste. É disparada a região com maior volume de lançamentos. O interessante é comparar a região sul do país com a região nordeste, né? Estão equiparadas aí em números de lançamentos e também em queda do volume de lançamentos nesse período. E houve uma queda generalizada, né, em todas as regiões do país no comparativo tanto do primeiro trimestre de cada ano como também no anterior e nesse primeiro trimestre de 2023, né? Todos na faixa aqui dos 40% em cada um dos trimestres. O acumulado dos últimos 12 meses nos últimos 5 anos, isso é, de março a março de cada ano, deu um pico aqui em 2022 de forma disparada, né? 336 mil novas unidades residenciais lançadas e a gente está agora, né, de março de 2022 a março de 2023 em 288 mil unidades lançadas, o que é bastante, inclusive mais do que nos anos anteriores, né? Considerando, claro, fora dessa comparação, 2022, março de 2021 a março de 2022, que realmente foi um ponto fora da curva aqui em número de lançamentos. E por mais que teve uma diminuição no número de lançamentos, em termos de VGV ou VGL, né, valor geral lançado no período, o primeiro trimestre de 2023 ainda ele representa 30 bilhões. Se nós compararmos aqui o semestre dos anos anteriores, primeiro semestre lá de 2021, a gente percebe que ele foi o segundo melhor resultado aí nesses últimos 24 meses. Então ainda assim é um valor bem relevante comparado nos últimos 24 meses, considerando, claro, que houve também um aumento de custo da construção e, consequentemente, do valor de venda, e por isso, por mais que em número de unidades possa ser menos aqui, ó, 48 mil, né, em 2023, primeiro trimestre versus primeiro trimestre de 2021, 60 mil unidades, em termos de faturamento ou de valor geral de lançamento, né? Primeiro trimestre de 2023 ainda assim é superior ao primeiro trimestre de 2021. E definitivamente a maior queda está em número de unidades lançadas, mas não em número de unidades residenciais vendidas. Se nós compararmos aqui primeiro trimestre de 2022, que estava lá no auge do mercado imobiliário, muitas vendas acontecendo, versus primeiro trimestre de 2023, teve sim uma queda significativa de 9,2%, mas nem se compara ao volume de diminuição das unidades residenciais lançadas, né? A venda ela não diminuiu, não desacelerou tanto quanto unidades de lançamento. Se nós compararmos as unidades residenciais vendidas por região, comparando o primeiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022, região sul quase não mudou, né? Região Sudeste teve uma
e Centro-Oeste teve uma variação negativa mais relevante, e as regiões Nordeste e Norte, olha só que surpresa, né, teve um aumento. Isso se deve provavelmente a um aumento, né, da expansão imobiliária no Norte e Nordeste, o que é um grande benefício para o país inteiro, para o mercado imobiliário e para a geração de empregos. Já essa diminuição, se comparado primeiro trimestre de 2022 a primeiro trimestre de 2023, aí sim a diminuição é mais significativa na região Sul e Centro-Oeste se comparado às demais regiões. E antes de nós entrarmos na análise, nos motivos pelos quais houve essa mudança e quais são os impactos no mercado imobiliário, também tem um ponto a ser analisado especificamente, que é o programa Minha Casa Minha Vida, se houve um aumento, se houve uma diminuição nos números desse segmento do mercado imobiliário. Número de lançamentos também de Minha Casa Minha Vida, se comparado, houve uma diminuição inclusive maior do que outros segmentos, 48%, né, comparado ao quarto trimestre de 2022, com o primeiro trimestre de 2023, e vendas teve uma diminuição significativa, aí quase 16% nesse período. E se comparar primeiro trimestre de 2022 com 2023, teve uma diminuição nas vendas gigantesca, né? Não tanto em lançamentos, mas principalmente em vendas. Então, para quem achava que o mercado imobiliário ia ser segurado aí pelo segmento popular, ainda não aconteceu. Apesar do déficit habitacional ser extremamente relevante no segmento popular, mais de 7 milhões de unidades é que o mercado precisa, os incentivos do governo e também os subsídios ainda não estão surtindo efeito nos lançamentos de novos produtos imobiliários no segmento popular. Mas por que será que está havendo essa queda, essa diminuição gigantesca nas unidades que estão sendo lançadas? Será que os incorporadores estão vendo uma crise vindo aí pela frente e estão tirando o pé do acelerador? Ou será que são outros fatores? O motivo pelo qual teve menos lançamentos nesse primeiro trimestre de 2023, segundo a própria pesquisa, é uma insegurança dos incorporadores, dos empresários do mercado imobiliário, em virtude de uma taxa de juros Selic extremamente alta ainda, né, que está se mantendo em 13,75. Por mais que tenha perspectivas de diminuição nos próximos meses, nos próximos trimestres, ainda assim isso não está acontecendo e isso freia a aquisição de novos imóveis e, por consequência, também eles tiram o pé do acelerador em termos de novos lançamentos. Outro ponto importantíssimo, né, é a escassez dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, do SBPE, que vem do FGTS e da poupança. A própria Caixa está segurando muito aí os novos financiamentos em virtude do enxugamento dos recursos disponíveis para fazer financiamento imobiliário, e isso impacta em muito os incorporadores, seja quem empreende na construção de casas para venda, imóveis unifamiliares, faz financiamento mesmo na pessoa física, como também em médios e grandes incorporadores que empreendem em multifamiliares e captam recursos do SBPE para financiar as suas incorporações. Então, com uma taxa básica de juros Selic mais alta e se mantendo alta e dificuldade na captação de recursos via SBPE, os incorporadores tiraram o pé agora nesse primeiro trimestre de 2023 para aguardar novos incentivos do próprio mercado, uma diminuição de taxa de juros e mais recursos disponíveis para voltar a fazer novos lançamentos. Ok, essa é a parte técnica aqui, mas vamos analisar os fundamentos do mercado. Primeira coisa que tem que ser analisada é que o mercado imobiliário, assim como qualquer outro mercado, assim como a nossa própria vida, assim como o clima, vive de ciclos. Nós temos momentos de sobreoferta, nós temos momentos que o mercado está mais depressivo, está mais contido, não está conseguindo fazer negócios, nós temos momentos de expansão do mercado. Esses 4 momentos do ciclo do mercado imobiliário são extremamente naturais, e o incorporador, o investidor que está pensando no médio e longo prazo, ele tem que simplesmente aprender a dançar conforme a música em qualquer uma dessas fases do mercado imobiliário. Porque afinal, ninguém é ingênuo, você não é ingênuo, nem eu não sou, esperando que esses números, de lançamentos, de vendas, subam exponencialmente ou linearmente para o resto da vida. Isso não acontece. A curva, ela sempre há um reajuste ao longo do tempo. Nada sobe para sempre e nada desce para sempre. Então, se está descendo, uma hora vai subir, se está subindo, uma hora vai descer. Esse é um princípio básico da vida. Ou seja, essa diminuição nesses novos lançamentos é natural, como eu falei no início do vídeo. Houve uma cachaçada, houve um lançamento, incentivo para novos lançamentos no último ano, nos últimos 2 anos, absurdamente. E é natural que o mercado, que lá estava com estoques de terrenos para fazer novos lançamentos, fez tudo isso, aproveitou essa maré de taxa de juros baixa e pessoas, clientes comprando imóveis, fazendo financiamento, adquirindo, e agora, já vendeu tudo, tem que construir, Além do lançamento, tem que começar a construir. Então, eles estão muito mais agora preocupando-se em entregar essas unidades que foram lançadas e vendidas nos últimos anos,
do que fazer novos lançamentos. Porque o que a gente viu nos últimos anos foi um ponto fora da curva, né? Nós tivemos muitos fatores e indicadores que convergeram para um aumento desenfreado na demanda por imóveis, e com isso teve muita gente que foi com sede ao pote, né? Muita sede ao pote, adquirindo muita coisa, comprando muitos imóveis, fazendo financiamento, adquirindo a casa própria, o apartamento dos sonhos, e que essa demanda que estava reprimida às vezes por anos, ela diminuiu bastante nos últimos tempos e que agora, poxa, a gente tem que aguardar aí que com essa demanda volte a ser níveis saudáveis novamente para continuar novos lançamentos. Por isso que é normal o mercado se reajustar, né? A oferta e a demanda. Se não há uma demanda tão grande por novos imóveis, é normal o mercado lançar menos para que se readeque a essa demanda e que não haja leilão, uma sobreoferta de produtos imobiliários, tendo que as incorporadoras competir pelos clientes de uma forma não saudável, né? E acabar tendo que fazer leilão, vendendo as unidades a preço de custo para poder cobrir aí os custos da construção. Agora, um ponto importante, você percebeu, e eu falei lá atrás, quero voltar a esse ponto, você percebeu que o número de novos lançamentos diminuiu bastante, 44%, pouco mais do que isso na média brasileira, mas que as vendas não diminuíram proporcionalmente, diminuíram bem menos. Então, você pega esses dois dados e analisa da seguinte forma: tem um estoque ali que foi lançado, né, que continua sendo vendido bastante, mas que está sendo lançado menos. Então, as pessoas, os clientes estão consumindo esse estoque, as vendas estão continuando, diminuiu um pouco, mas está continuando a ser vendido bastante. Só que novos estoques não estão sendo restabelecidos, estão sendo consumidos os anteriores. Isso, muito em breve, dentro de 6, 12, talvez 18 meses, vai abrir uma nova janela de oportunidades para novos lançamentos imobiliários, em virtude que está diminuindo estoque, mas não está sendo reposto novos lançamentos para que essa pressão compradora possa adquirir essas unidades. Concorda comigo? Inclusive, se você tem alguma opinião contrária ou concorda, comenta aqui, vamos discutir sobre o mercado imobiliário. Eu acredito que seja extremamente saudável para todos trocar essas informações para entender se você está pessimista, se você está cético, se você está otimista com o mercado imobiliário, como que você está se sentindo em relação a esses indicadores, a esses números do mercado. Comenta aqui. E por falar em pessimismo, todo momento do mercado, qualquer fase do ciclo do mercado imobiliário apresenta boas oportunidades. Se hoje está diminuindo os lançamentos, a gente sabe que em algum momento futuro vai ter um espaço para novos lançamentos e que você pode se aproveitar disso, você sendo empreendedor do mercado imobiliário, incorporador imobiliário. Agora, se você é um investidor, agora que está tendo uma pressão compradora menor, tem menos pessoas comprando imóveis, esse é um ótimo momento para você fazer a aquisição de um imóvel, porque você consegue barganhar preço, você consegue flexibilizar parcelas, prazo, condições, taxa de juros. Então esse é um bom momento para você negociar apartamento, casa, terreno, seja o que for, qual produto imobiliário seja, porque agora, como tem menos pessoas comprando, né, tem mais flexibilidade para você negociar. E quem está entrando agora no mercado, né, por exemplo, eu construo casas para vender, meu principal segmento, esse é um bom momento para iniciar a prospecção de áreas, adquirir, fazer projeto, aprovar projeto, iniciar a construção. E quando você for fazer o lançamento ou a venda dessas unidades, se for uma casa, geralmente é vendida no final da construção. Se for um edifício, um produto imobiliário multifamiliar, vai ser vendido no lançamento. Mesmo assim, leva 12, 18 meses para que isso aconteça. Se você começar agora essa prospecção ou essa construção, por exemplo, de uma casa, quando estiver no momento de vender o teu produto, provavelmente a taxa de juros Selic vai estar abaixo de 2 dígitos, já vai ter novamente um respiro no mercado imobiliário, novamente as pessoas procurando comprar, e é aí que você tem que estar com o teu produto pronto para vender, e não nesse momento pensar agora eu vou lançar um produto, agora eu vou comprar um terreno. Aí você já chegou atrasado. Por isso é primordial, é necessário você aprender como funcionam os ciclos do mercado imobiliário e utilizar de cada uma das fases dele da melhor maneira para que você consistentemente consiga empreender, consiga investir, consiga construir seu patrimônio sem ter que esperar de tempos em tempos uma oportunidade a cada 5, 10 anos para você ingressar, para você investir, para você empreender. As oportunidades tem em cada fase do ciclo do mercado imobiliário. E se você ficou se perguntando como que funciona o ciclo do mercado imobiliário, nesse vídeo aqui eu detalhei cada uma das 4 fases e como você pode se beneficiar de cada uma delas. Assista ali porque vai valer a pena.